Gravando, muito bem. Bora então, galera, vamos falar de coisa boa, vamos falar de recursão. Então temos aqui. Então nosso plano de hoje é exemplos com listas strings e torre de Hanoi. Só coisa bonita. Então vamos ver aqui como que a gente estava em termos das sugestões. Tivemos aqui uma sugestãozinha, tá? Ok. Então, se tiverem sugestões, enviem as sugestões para a gente ver. Nosso problema número 1, né, era quero achar o maior elemento de uma lista. Então, encontrar o maior elemento de uma lista. E aí tem esse aqui, max lista de lista. Vou passar essa lista para vocês e você me fala qual que é o maior elemento, né? Se for um número, ou até mesmo se for uma lista, sei lá, de chars, né? Você tem ali uma string, você tem os elementos, você consegue comparar também. Então vamos ver. A ideia é implementar uma função que, dada uma lista, retorna o maior elemento numérico. Começou bem. Para isso, poderíamos fazer uma variável local que passa pelo seguinte processo. A gente pega o primeiro elemento da lista, salva na variável local. Ah, tá. Então falando para fazer um pop no elemento e diminuir a lista em 1. E aí a gente compara o valor da variável local com o primeiro elemento da lista. Assim por diante, chegamos na lista vazia, irá retornar a variável local. Tá. Ok. Então, assim, né, o que a gente consegue pegar dessa ideia, né, no fundo é assim, a pessoa está querendo olhar para o primeiro, e aí, assim, me fala o maior do resto da lista. Se o primeiro for maior que o maior do resto da lista, o primeiro é o maior. Se não, o maior do resto da lista. Então, assim, tem. Esse é o nosso plano número 1. Vamos ver o que são as outras coisas que a gente colocou aqui. Tá, fizeram uns códigos, umas coisas também. Pegar o além da lista, ok. Dani, estamos recebendo mais algumas sugestões. Vamos ver aqui. Oi, Eudjane. Fábio, você pode só explicar esse else, que eu acho que eu não prestei muita atenção, não entendi. Não tô nem falando ainda desse código aqui em específico. Vamos. Ideias assim no geral, né? Então, qual que é o plano do negócio aqui? Vamos para o nosso fiel paint. Né? Assim, tem duas ideias. Alguém falou, fiz ao contrário. Não, realmente, né? Você pode. Então, eu tenho aqui a minha listinha de elementos. Bonitinho, nossos quadradinhos. Temos uma lista aqui de 4 elementos pequenininha. Então, temos os nossos índices aqui. 0, 1, 2, 3. E nós temos aqui os nossos valores. Então, 5, 7, 9 e 6. Tá bom, ok. Então, temos aqui os nossos índices, nossos valores. A gente quer uma função que me retorne, então, que o maior elemento dessa lista é esse número 9. Pensando recursivamente, né? A coisa da recursão é sempre assim, eu tenho um caso simples. O que pode ser o caso simples? O caso simples pode ser, eu tenho uma lista com um único elemento. Eu tenho uma lista vazia. É sempre algumas coisinhas assim, né? O que eu sei resolver só batendo o olho? Geralmente a pergunta do caso base é isso. O que é uma coisa que eu não preciso pensar muito? Eu bato o olho nesse negócio e já sei, né? Então, o exemplo que ele dá aqui é esse. Se eu tiver uma lista de um único elemento, né? Então, se o len da lista é 1, eu sei que o maior elemento dessa lista é esse elemento, que é o único elemento que a lista tem. Entendeu? Então, o caso base é sempre umas coisas assim, bem direta, né? Não preciso nem pensar, não preciso comparar, não preciso assim, não. Olhei para esse negócio e sei. Ele até tem um outro jeito aqui que ele implementa, né? A gente pode até conversar depois, mas esse daqui é o que ele fala, né? Uma lista com N números, aí ele passa o N aqui também. Mas vamos focar nesse daqui, que só tem a lista. Então, tem aqui uma lista. Meu caso base é o caso mais óbvio. Não, se essa lista fosse simplesmente esse cara aqui e não tivesse mais nada nela, eu retorno lista de 0, sucesso, acabou, resposta correta. Aí agora, né, vamos para o else, né, que o caso base é sempre assim, tipo, para você se sentir bem, né, tipo, legal, já resolvi metade do meu problema. Aí vem a hora do passo da indução. Aqui também, a ideia, o negócio disso daí, para mim, o que faz mais sentido é você acredita, você tem assim a hipótese, vou
fazer a hipótese de que eu sei resolver esse negócio para uma lista menor do que a lista que eu tenho no momento. Então, a minha lista no momento tem N elementos. Se eu estivesse tentando provar esse negócio por indução, o que eu pensaria é, eu sei achar o maior de uma lista de N menos 1 elementos. Na hora de implementar o código, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou pegar esse pedaço da lista aqui e vou chamar a função recursiva passando esse pedaço da lista aqui para ela. Certo? Então, assim, no fundo, o que eu estou tentando fazer aqui a coisa que eu estou tentando provar é eu sei achar o maior elemento de uma lista de N elementos. Essa é a coisa que eu estou tentando provar. Então, se você estivesse fazendo ali a indução, né, ó, então ali o T de N é sei achar o maior de uma lista de N elementos. Vejam aqui, né? O que é o N? O que é o número natural? Porque a indução tem que ser num número natural, né? O número natural vai ser o tamanho da lista. Então, sei achar. Aí, eu pego e o meu T de 1 vai ser o meu caso base. Se N igual a 1, maior é lista de 0, né? Porque se eu tenho apenas um único elemento, eu sei que o maior é este elemento. E aí, né, agora eu vou ter a minha hipótese. Hipótese, sei achar o maior de uma lista de N menos 1 elementos. Veja aqui, é a indução, né? É exatamente essa coisa, ó. Tá legal. E aí, como que eu posso usar essa hipótese para me ajudar a provar isso daqui, né? Então, ó, eu vou pegar, vou remover um elemento da minha lista de N elementos para cair no caso que a minha lista vai ter N menos 1 elementos. Então, ó, eu vou pegar e vou remover esse cara aqui, ó. Então, a minha lista tinha N elementos, eu tirei esse cara aqui, agora a minha lista tem N menos 1. Pela minha hipótese, sei achar o maior dessa lista. E aí, agora eu vou pegar e vou comparar o maior dessa lista aqui com o elemento que eu removi. Se o maior dessa lista aqui for o maior, ele é o maior da lista toda. Se esse meu elemento for o maior, ele é o maior da lista toda. E fiz a minha prova, sei achar para uma lista de N elementos. E é isso daí que esse else aqui faz, ó. Esse else aqui vai pegar e vai chamar max lista. Isso daqui, o que é? Lista de 2 pontos menos 1, né? O menos 1 é aquele último elemento lá da lista. Se você coloca ele aqui nesse cochetinho, ele vai pegar e vai remover o último elemento da lista. Então, ó, só para a gente lembrar aqui, né? Se eu tivesse uma lista aqui de 1, 2, 3, 4. E aí eu faço lista de 2 pontos menos 1. Ó, jogou fora esse último aqui. Então, ó, no que ele está fazendo aqui, ele está pegando, jogando fora esse último cara aqui. E vou chamar max lista para essa galerinha aqui. Beleza? Ok. Então, ó, hipótese da indução. Esse negócio aqui vai me devolver corretamente o maior desse resto de lista aqui, dessa lista de N-1 elementos. Se o valor que ele me retornou é maior que lista de menos 1, né? Lista de menos 1 é esse cara aqui, é o último elemento da lista que eu tinha resolvido. Então, aí eu dou return no próprio aux, né? Que é o que me responderam para isso aqui. Se não, lista de menos 1, esse cara aqui, é o que é o maior. Então, né? Por que isso daí funciona? Porque cada vez que você fizer essa chamada de max lista, você vai remover o último. Então, ó, na primeira chamada, ele removeu esse aqui e chamou para esse aqui. Aí, na segunda chamada, ele vai pegar e vai remover esse aqui e vai chamar para esse aqui. Na terceira chamada, deixa eu jogar essa galera aqui mais pra cima. Ele vai remover esse aqui e vai chamar para esse aqui. E quando ele chamar para esse aqui, ele vai cair no caso base, que é a minha lista tem apenas um elemento. E aí ele vai saber retornar, ó, ele vai me dizer, o maior elemento é este aqui.
Então, ele vai retornar para esse cara aqui e falar, ó, o meu maior elemento é 5. E aí, agora ele vai ver esse cara aqui, que é o último. Lista de menos 1. 5 é maior ou não do que 7, que é esse meu elemento separadinho. 7 é maior. Então, ele vai cair aqui e vai retornar 7. Então, ele vai vir aqui, ó, retornou para esse cara aqui. Vai falar, 7 é maior ou menor que 9? Ah, o 9 é maior. Então, ele vai cair aqui e vai retornar o 9. Aí, ele vem para cá e vai falar, ah, 9 é maior ou menor do que 6? Ah, o 9 é maior. Então, ó, o AUX é o que ele vai retornar aqui. Ó. O que você me retornou é maior do que esse último elemento da minha lista. Então, retorno o AUX. E aí, pronto, fechei. Vai retornar 9 para mim. Boom, feito. Lindo, maravilhoso. Vamos lá, então, para a nossa fiel enquete. Entendeu como achar o maior elemento de uma lista recursivamente? Sim? Não. Se alguém tiver alguma pergunta específica, fiquem à vontade. Se alguma coisa não fez sentido. Que a maioria dos exercícios que a gente vai ver hoje são desse jeito. Ó. O que estou vendo que temos alguns nãos aqui, alguns pontos que podem talvez causar. Então, eu tô falando, essa ideia de reduzir a lista até pegar um elemento só é legal. Então, nós estamos tendo vários nãos. Ok. Se alguém tiver alguma pergunta, coisas que eu acho que podem causar talvez um pouco de estranheza, né? Essa coisa da sublista, se a pessoa não lembra direito como é que funciona a sublista, né? Tá. O que acontece aqui, né? No fundo, né? A gente. O que a gente faria se a gente estivesse resolvendo iterativamente, né? Se a gente estivesse resolvendo iterativamente, a gente ia vir aqui, ia passar por essa lista, né? Então, se a gente estivesse fazendo iterativamente, a gente também ia pegar e ia fazer ali, né? Um AUX, que, sei lá, um for, né? For elemento em lista. Aí a gente ia ver. A gente ia ter uma variável que ia ser o maior que a gente encontrou até agora, né? Maior. Recebe lista de 0, né? Aí a gente até podia começar aqui, né? For i in range de len de lista. De 1 até len de lista, né? Um negócio assim. E qual que é o plano aqui, né? Eu tenho o maior que eu encontrei até agora, e aí eu vou passar para o resto da lista e vou ver. If lista de i é maior do que maior, eu fazia maior, recebe lista de i, né? É aquele esqueminha lá. Eu vou pegar e vou passar. Vamos ver se esse código faz o que eu acho que é para ele fazer mesmo. Tchan, tchan, tchan. Maior é 4. Legal. Então, ó. Deixa eu mudar a minha lista, colocar aquela minha lista igual lá. Eu tenho 5, 7, 9, 6. Maior 9. Então, ó. Começo aqui, inicializo o meu maior com o primeiro da lista. Passo pelo resto da lista. Parece um bom momento de perguntar. Entendeu como achar o maior elemento de uma lista iterativamente? Porque se nem essa ideia está fazendo sentido, aí a outra vai fazer menos sentido ainda, né? Então, isso aqui é importante. A gente tem aqui o maior e a gente vai passar aqui no resto da lista vendo, existe alguém maior do que o maior que eu encontrei até agora? Tá, isso aqui parece que tá melhor a ideia. Então, no fundo, a recursão, né, ela tá fazendo uma coisa parecida, porque ela tá passando pela lista, né? Ela tá, de fato, assim, toda vez que ela separa um elemento da lista, né, o que ele vai fazer é, ele vai meio que separar esse cara aqui, e aí é como se eu tivesse passado por toda essa lista aqui,
e tivesse um maior até o momento, né? Ele vai saber quem que é o maior daqui. Ele vai falar, o maior desse cara aqui é 9. E aí, quando eu chegar nesse elemento aqui, ele faz a comparação. 6 maior que 9? Não. Então, a resposta é 9. E aí, o que acontece assim, é sempre a decisão que ele vai tomar a cada passo é sempre isso daí. Então, ó, eu tenho esse cara aqui, ele também vai fazer a mesma coisa. Ó, ele vai vir aqui, separa esse cara aqui. Maior dessa galerinha aqui é 7. 7 maior que 9. Não, 9 maior que 7, né? 9 maior que 7. Sim. Então, 9. E aí, para essa galera aqui também, parecido, ó. Separa esse último aqui. Maior desse daqui é 5. E aí, esse daqui. 7 maior que 5? Sim. Então, 7. Outra coisa que eu acho que talvez pode, assim, que tá meio mística, tipo, essa coisa de separar, né? Como que ele está separando? O que acontece, assim? Como que ele separa? Como que ele faz isso? Eu espero que tenha feito mais sentido, né? É como se eu estivesse passando pela lista e o maior que eu encontrei até agora é 7. Estou passando pela lista, o maior que eu encontrei. Desculpa, o maior é 5 e aqui o maior é 7. Estou passando pela lista, o maior que eu encontrei agora é 9. E aí eu olho o último, e aí eu olho o último, e aí eu olho o último. Essa coisa do dividir é por causa disso aqui, ó. Esse negócio aqui, a chave é esse negócio aqui. Como eu tinha mostrado aqui, né? Lista de -1 vai pegar e vai pegar só esse pedaço da lista aqui. Ele vai jogar fora o último elemento, né? Porque a gente tinha aquela coisa de que o lado direito é exclusivo e tal. Então, isso daqui é um jeito de escrever. Quero que você me dê a lista toda, menos o último elemento. Então, ó, nesse caso aqui, lista de -1, ó, lista de 2 pontos menos 1. Ó, pegou todo mundo, menos o último, que era aquele 6 aqui. Então, esse é o jeito que ele faz para separar. Isso daqui, ó, veja aqui que você tem uma chamada de maxlista aqui. Tem uma chamada de maxlista e estou passando uma lista para maxlista. Quem é a lista que eu estou passando? É uma lista formada pelos 3 primeiros elementos da minha lista original. E aí ele vai começar o processo todo de novo. Ó. Recebi uma lista, ela tem 3 elementos. Ele verifica, essa lista tem um elemento? Não. Então, quero chamar maxlista para os 2 primeiros. Ó, joga fora o último dessa lista. Então, ó, eu vou ter isso daqui, ó, por exemplo, AUX recebe lista dos pontos -1. Ó, AUX tem esses 3 aqui. Se eu vier e fizer de novo AUX de 2 pontos -1, ele jogou fora esse outro elemento. Então, quando ele fizer essa chamada aqui, é como se eu estivesse fazendo uma nova chamada. Olha, legal, passei, fiz uma chamada de max lista e a minha lista, recebi uma lista, 5, 7, legal. Se a lista tem um elemento? Não. Então vou pegar, ó, vou pegar e vou fazer uma chamada de max lista. É como se fosse assim, uma outra função, só que é a mesma. Então, ó, ele vem aqui, ó, AUX, ele vai chamar, então, aí eu peguei. Então, se eu tiver aqui, ó, esse AUX2 aqui, que recebe AUX, 2 pontos -1, e aí tem aqui, né? Aí eu vou pegar e vou fazer AUX2, 2 pontos -1. 5. Então, ele vai pegar e vai fazer uma chamada para a função maxlista, passando a lista 5. E aí, maxlista vai falar, olha, não, me chamaram aqui, me passaram uma lista, ela é 5, ela tem um elemento? Ela tem um elemento, legal. Então retorna esse elemento. E aí, toda vez que você retorna, né, o que eu quero dizer com retorna, né? Ele, de fato, existe uma coisa que se chama fluxo de execução. O fluxo de execução é a ordem que os comandos estão sendo executados. O computador, ele vai executando os comandos um a um, só que ele tem coisas que fazem ele pular, né? Ao invés de executar o próximo comando, que nem, por exemplo, aqui o if.
Se ele dá falso aqui, ele fala, fluxo de execução, pula para esse comando aqui. Não executa esse. Pula para esse aqui. Então, o negócio que vai acontecer com esse cara aqui é, essa função vai receber... Quem já entendeu, só tenha um pouquinho de paciência, porque isso daqui é, assim, a mesma coisa, é um ponto importante para todas as coisas que a gente vai falar hoje. Eu estou esperando que, explicando isso para essa, vai ficar mais claro as próximas também. Então, 5796. 5796. Ok, e aí eu tô com o meu fluxo de execução aqui. Vou executar esse comando if, beleza. Len de lista é igual a 1? Não. Então, ó, pum, caí para cá. Vou fazer uma chamada de max lista daquela lista lá. Então, ó, ele vai vir aqui, vai fazer uma nova chamada. Lembrem que era aquela coisa que ficava empilhando, né? Então, ó, e aí aqui agora a lista que ele vai passar é 5, 7, 9. E a gente tinha lá a pilha aqui, né? Ó, e ele tinha ali aquela coisa, e aí tinha as janelinhas. E aí nessa janelinha aqui eu tinha a lista, e ela tem toda aqui, e aí tinha uma janelinha em cima, né? Ó. Nessa chamada aqui, ele tinha essa janelinha aqui, aí ele pegava, ó, fiz mais uma chamada, então ele vinha aqui, empilhava, e nessa daqui ele tem essa lista aqui. Tá. Aí ele vai continuar executando essa função aqui. Ele vai ver, o len da lista é 1? Não. Então, caio aqui, e o que ele está me pedindo para fazer aqui é fazer uma chamada para max lista. Então ele vai lá, ah, beleza, quer que eu faça uma chamada para max lista? Faço uma chamada para max lista. Então, ele vai vir aqui, vai empilhar 1 e vai ter aqui uma chamada para max lista e, ó, ele está jogando fora o último elemento. Então, quando ele lista nessa chamada aqui, vai ser 5, 7. Ó, nesse cara aqui, 5, 7. A gente está aqui, 5, 7. E aí ele vai aqui executando tal. Ah, o len igual a 1? Não. Ah, então ele vai cair aqui, ó. Tá vendo? Ele simplesmente está executando a função normalmente, ó. Não olhem para esse pedaço aqui, eu estou tampando com a minha mão. Esse pedaço aqui da esquerda, finja que vocês estão vendo que eu estou tampando aqui, ó. Esse pedaço da esquerda. Não pensem nesse pedaço da esquerda, ó. Ó, isso daqui, ó. Não pensem nisso aqui agora, ó. A gente está aqui, a gente está aqui. Isso daqui está aqui embaixo na pilha. Então, ele vai vir aqui, ó. Fiz uma chamada para max lista jogando fora o último elemento dessa lista. Então, ele vai vir aqui, vai fazer uma chamada para max lista. A lista aqui é 5. Ele. 5. E ele veio aqui e vai empilhar, ó. Tô aqui na minha pilhazinha lá. 5. E aí ele vai começar a passar o fluxo de execução aqui. Ele vai vir aqui, if len de lista igual a 1? Sim, finalmente, legal. Então, ó, ele vai cair aqui dentro, ó, return lista de 0. Então, ele vai retornar 5, ó. Retornou aqui esse 5 para mim. Quando ele retorna, para onde ele vai retornar? Ele vai retornar nesse ponto aqui da execução, ó. Retornou aqui, e aí ele vai pegar e vai atribuir esse valor 5 para a variável aux. Então, aí agora a aux está com 5. Ó, ele veio aqui, desempilhou esse cara, porque retornou. E essa variável aux está com 5. Aí vai pegar 5, é maior que o último elemento da lista? Não, 5 não é maior que 7. Então, retorna o último elemento da lista, 7. Então, aí, ó, ele vai pegar, ó, ele estava aqui executando, ó, ele fez o if, caiu no else, e esse return vai voltar para esse ponto daqui. Desempilhou. Legal, ó, então agora eu estou aqui e a minha variável aux vai estar com o valor... Será que ficou muito grande se eu botar um 7 aqui? 7. Para ninguém ter dúvida, 7, pá. Então, aux está com 7. Ele vai fazer 7 é maior que o último elemento da lista, que é 9? Não. Então, ele vai vir aqui, ó, executou o if. Ó, tô simplesmente seguindo, tá vendo? Eu voltei o fluxo de execução aqui, eu tô executando o próximo comando, ó. Vim aqui e executei esse. Aí,
ele é maior, ó, 7 é maior que 9? Não. Então vai cair no else, vai pegar e vai fazer return do último elemento, 9. Tá, tô vendo que tem uma dúvida, daqui a pouco eu já vejo. Então aqui 9, ele vai voltar para esse ponto aqui de execução, tá? E ele vai atribuir nessa variável aux o 9. Desempilhou essa galera aqui. Ó, então agora eu tô nesse ponto aqui da execução. 9 é maior do que 6? Sim, 9 é maior que 6. Então retorna aux. E ele vai retornar 9. E aí ele vai para quem chamou essa função maxList inicialmente, desempilha esse cara aqui e fechou. A minha resposta é 9. Espero que agora tenha feito um pouco mais de sentido. Vamos ver qual que foi a pergunta. Nessa função recursiva que encontra e busca um caractere C, papapá. Eu fiz um código que estava printando o nome. Tá bom, a gente já vai chegar nesse daí, e aí a gente vê certinho o que está acontecendo. Ok. O próximo slide, né, que era a outra pergunta, era bem parecido com essa. Eles só falavam um jeito alternativo de fazer, né? Ao invés de eu ficar chamando len de lista, né? Eu ia ter um parâmetro a mais aqui, e esse parâmetro n, né, ia falar para mim até qual ponto da lista que eu quero olhar para encontrar o maior, né? Então, mesmo se eu tivesse uma lista de 4 elementos, se eu fizesse uma chamada de maxLista, lista de 3, ele só ia olhar para os 3 primeiros. Então, ó, se eu tenho aqui o n, que é o número de elementos que eu quero olhar, for igual a 1, então eu sei que eu estou olhando só para o primeiro elemento da lista, e aí, lista de 0, eu vou retornar o meu lista de 0. Se não, ó, ele pega e vai fazer maxLista de lista n-1. Então, ó, é a mesma ideia que aquele antes, só que ao invés de usar o intervalo, ele está falando, olha, vamos olhar para os n-1 primeiros elementos dessa lista e depois a gente pensa no último. Então, ó, me diga qual que é o maior desses n-1 primeiros. E aí, depois, compara ele com o último, né? Lista de n-1 é o último, que vai de 0 a n-1 os índices. E aí, se o aux é maior, retorna aux. Se não, retorna a lista de n-1. Vamos, então, fazer uma enquete aqui. Entendeu como achar o maior elemento de uma lista de n números? No fundo, os dois são a mesma coisa, né? Só que um usa os intervalos e o outro usa o índice. Oi, Igor. Flávia, essas duas funções aí têm o mesmo nome. Se eu declarasse as duas e usasse só um parâmetro, ele ia usar a primeira, e usasse dois, ele ia usar a segunda, ou ele ia usar só uma delas? Se você usar um parâmetro, ele usa a primeira. Se você usar dois, ele usa a segunda. Ah, legal. Obrigado. O cabeçalho da função é o nome dela mais os argumentos. Então, se você tem diferentes... Ó, vamos mostrar aqui a coisa. Não, o Python é espertinho. Ele sabe fazer sobrecarga de funções. Essas são as maravilhas da orientação a objeto, sabe? Fica tudo escondido aqui por baixo do pano. E enquanto a galera vota, não deixem de votar. Não deixem de votar, porque isso daqui, assim, o ponto principal desse negócio todo é isso daí. Basicamente, o que eu estou fazendo é repetindo o ponto principal de novo, de novo, de novo, com exemplos diferentes. Essas aulas são todas só isso, de novo, de novo. Dou mais um exemplo, falo qual que é a ideia desse negócio aqui. Dou mais um exemplo, falo qual que é a ideia desse negócio aqui. Então, assim, e é sempre a mesma coisa. Para esses de lista, todos eles vão ter mais ou menos essa cara aí de preciso pegar um elemento da lista e vou saber resolver para esse elemento, quando é um elemento só ou 2 elementos, e aí vou assumir que eu sei resolver para o resto da minha lista e posso comparar só com esse meu caso simples. Então, ó. Então, quero, né? Porque é super importante, assim, se tem uma galera aqui que não tá entendendo, a situação só piora, sabe? Porque, assim, eu tô falando de novo da mesma coisa. Então, se a pessoa não entendeu esse, ela também não vai entender o próximo, também não vai entender o outro. Ou pode ser que, assim, não gostei do exemplo do maior, a hora que você falou do exemplo da string fez sentido para mim. Pode ser que aconteça. Mas
tô vendo aqui que a situação melhorou um pouquinho. Tem enquete aqui, antes tinha mais, pelo menos agora não falou não. Então, ó, se a gente pegar e fizer max lista de sei lá, 5, 6, 3, 10. Ó, vamos dar um print aqui nesse cara. Print. Um parâmetro. E aí aqui a gente dá um print. 2 parâmetros. Ó, então. Que ele não tá gostando aqui. Def max lista de lista, pelo menos. Era isso que era pra fazer, né, Jesus? Só falta. Ele tá reclamando que eu redefini a função e agora ela é pra estar com 2 argumentos. Ele não deixa de fazer sobrecarga, então? Tem que estar dentro de uma classe? Então, por isso que é bom testar o rolê, né, galera? Olha só, ele redefiniu a minha função. Eu achei que se eu mudasse o número de coisas, ele sabia. Nas outras linguagens, então, ó. Tenta trocar a ordem. Se eu trocar a ordem, com certeza, porque eu lembro que estava isso no slide, ó. Então, ele redefine a função inteira. Eu acho que eu teria que colocar dentro de uma classe. Se eu estiver fora de uma classe, então, ó, o que acontece é que tem um negócio que envelopa esses caras, que é, eu acho que é tipo def, ó, eu não lembro se eu tenho que escrever class. Def class, aí eu coloco um nome, uma coisa, e eu coloco esses métodos dentro da classe. Se eles estiverem só num script, então, agora a gente viu. Se passar 2, ele xinga, porque o que ele fez foi, ele pegou esse nome maxlista e redefiniu, sobrescreveu essa função aqui. Então, agora sabemos aqui a verdade. Por isso que é bom testar, porque às vezes intuitivamente aqui para mim fazia sentido, mas esse negócio tá fora da classe não rolou, não fez. Então, ó, agora a gente sabe que então se você tem esse negócio, ele está simplesmente num script, se eu escrever de novo max lista, mesmo se o cabeçalho for diferente, ele xingou aqui. Então aí agora, ó, vamos ver. Chamei com 2, ele ficou feliz, 2 parâmetros, 2 parâmetros. Então a última é a que sempre vai valer. Se a gente tiver aqui um scriptzinho, se eu pegar e botar, ó, a que eu coloco por último vai redefinir. Que era o que estava falando no slide. Então é sempre assim, ó. Reclamou aqui comigo. Então ele sobrescreve. O Python faz assim. Eu preciso verificar depois. Eu acho que se estiver dentro de uma classe, isso não acontece. Que é esse envelopezinho que você bota em volta. Eu vou olhar agora o resultado da votação e eu estou esperando lá 15 votos. Ó, lentamente estou indo. 12. Olha aí, todos sim. Esses 3 últimos aí estão tirando uma sonequinha. Acontece. Fim de semestre é punk. Legal. Adorei, galera. Vamos então. Espero que ninguém tenha mentido, tenha se sentido assim. Não, tipo, fiquem à vontade para fazer perguntas. Como eu sempre digo, a aula é para vocês. O importante é vocês saírem daqui entendendo, fazendo sentido as coisas na cabeça de vocês. Esse é, tipo, o objetivo principal. Vamos falar, então, aqui dessa busca de caractere C em uma string S. A ideia daqui, né, é um negocinho bonitinho, né? É parecido com o que a gente estava fazendo até agora. Eu vou até, assim, tentar passar um pouquinho mais rápido, porque eu acho que em termos de, né, tem mais 4 exemplos aqui, e não sei se eles agregam muito em termos de ter técnicas muito diferentes, esse daqui em particular. O que acontece com esse daqui, né? Então, é a mesma ideia daquele outro. Se eu tiver, né, eu vou pegar e vou passar pelos elementos da string, né? Então, lembrem que a string funciona igual uma lista de caracteres. Então, se eu pegar e fizer string de 0, ele vai me dar o primeiro caractere da string. Se eu fizer string de 1, ele vai me dar o segundo caractere da string. Tá bom. E aí, né, ele pegou e colocou essa variável index aqui. Então, como que é o plano dele aqui? Eu tenho uma string S, tem um caractere C, e esse index vai servir para mim para me dizer, essa caractere C está na posição index da string S. E esse index aqui, ele vai... Ó, tá vendo? É essa verificação que ele está fazendo aqui, ó. Se S de index
é igual a C, você fala que C está na posição index. Certo? Então parte do plano é esse daqui. Se não, o que eu vou fazer? Eu vou incrementar index mais 1, e vou chamar novamente a função. No fundo, o que isso vai fazer? Toda vez que eu chamar a função, index vai receber mais 1, vai receber mais 1, vai receber mais 1, vai receber mais 1, até que uma hora o index vai cair para fora da string, né? Que é parecido com a abordagem iterativa que a gente tinha. A gente ia percorrendo a string, ia aumentando esse index tal. Uma hora eu ia chegar no final da string, né? Que é quando o index estava maior que o len, maior ou igual ao len, né? E tá. Peraí, que então. Ah, tá. Calma, já vou responder. Então, ó, a hora que esse index ficar maior que o tamanho, quer dizer que eu percorri todos os elementos da string e não encontrei C. Estão perguntando aqui, esse C não deveria estar entre aspas? C é o nome da variável, não é o caractere C. Eu não estou procurando a letra C na string, eu estou procurando o caractere guardado na variável de nome C. Beleza. Ó. Então, o que eu posso dizer com isso daqui, uma coisa que eu já percebi, assim, em alguns labs, né? Às vezes tem umas sacadinhas aqui que eles colocam nos slides o que você precisa para fazer o lab. Então, sempre fiquem meio de olho. Sei lá, no lab precisou achar o maior elemento de uma lista. Vem aqui, olha os slides da matéria. Estou fazendo o laboratório de recursão. Abre os slides de recursão e vê o que tem de exemplo ali, sabe? Esses exemplos aqui, porque tem uns exemplos que são bem engraçados. Eu fico pensando, por que ele colocou isso? Aí depois eu vi lá, tinha no laboratório, fazia exatamente o que estava precisando fazer no laboratório, era aquele exemplinho, ou um exercício, os exercícios do final. Então, sempre é uma boa ideia ficar de olho no que está aqui. Eu não vou ficar fazendo esses checks aqui, porque mais, né, que eu estou perguntando para vocês, vou passar pela ideia aqui, qualquer coisa depois a gente pega e retoma, se alguém estiver precisando de ajuda com cada um. Porque eu quero falar da Torre de Hanoi, que a Torre de Hanoi é bacana e não quero que falte tempo para falar, porque aí eu acho que faz mais sentido usar mais tempo para a Torre de Hanoi depois. Mas espero que tenha ficado, no geral, claro a ideia aqui de que o que eu estou tentando fazer é que eu tenho, por exemplo, aqui a minha string, que eu estou representando como uma lista de... Deixa eu ver do jeitinho que eu estava fazendo. Estou representando como uma lista de caracteres. E aí, o que eu vou fazer é ter aquele parâmetro index. Então, sei lá, eu tenho aqui bola. Ah, essas letras minúsculas. Bola. Então, aí o que eu vou fazer é aquele index aqui vai me dizer com qual posição da string eu estou comparando no momento. E aí o index vai, a cada vez que eu chamar, ele vou aumentando, até que vai chegar um ponto que ele vai cair aqui fora. Se ele caiu aqui fora, é porque não achei. Então, ó, index. Se eu cair aqui fora, retorna -1, porque não achei. Então, tá. Tem um tempinho no final da aula, dará um código fácil? Sim, tá bom, beleza. Sim, no final da aula eu dou uma olhada no seu código. Acho que é uma boa ideia. Pode deixar, Gabriel. Tá. Aí, né, tem aqui alguns outros exemplos aqui, né? Por exemplo, palíndromo, né? A gente tinha visto lá, né? Palíndromo é aquela coisa da palavra que ela é igual se você lê da esquerda para a direita, direita para esquerda. Então, qual que é o plano aqui, né? Ele vai fazer a mesma ideia que a gente tinha quando a gente estava fazendo a iteração. Eu tinha, por exemplo, aqui a minha palavra ó, vou roubar, hein? E aí, né, ele ia pegar e ia comparar o primeiro caractere com o último. Se fosse igual, continuo comparando. O segundo caractere com o penúltimo. Se fosse igual, continuo comparando. E aí o caractere do meio, né? E aí pode ser que talvez o número de letras fosse par, e aí o que ele ia fazer é comparar um possível terceiro com um quarto aqui, e assim que é o palíndromo.
E aí, se todos forem iguais, né, eu chegar nesse ponto aqui que cruzei aqui, a palavra é palíndromo. Caso contrário, encontrei uma letra que é diferente, então não é. E vamos ver como fazer isso de forma recursiva, né? Então, voltando àquela ideia. Meu caso base é sempre uma coisa que é muito simples. Ana Carla está perguntando aqui, teria que separar em 2 ifs, um para o caso que fosse par e outro caso que fosse ímpar? Não necessariamente, porque como vai fazer com essa coisa de sublista, se ele vai simplesmente pegar uma lista de tamanho 1 ou uma lista de tamanho 2. E aí ou os dois vão ficar no mesmo, ou... Ah, não, aqui ele está fazendo menor ou igual a 1. Então, no caso ímpar, ele vai ficar com 1 só, e no caso par, a lista vai ficar vazia. Ó, porque ele vai fazer, né? Ele vai... Calma, vamos por partes. Então, vamos pensar aqui primeiro no caso base. Caso base é, se eu tiver uma string com tamanho menor ou igual a 1, eu posso dizer que esse string é um palíndromo. Então, 2 casos que ele está falando para mim. Eu tenho string vazia e eu tenho uma string, por exemplo, A. Eu sei que essas strings são palíndromos, certo? Essa daqui não tem nada, então claramente ela de frente para trás, de trás para frente é igual. Essa daqui tem um elemento só, de trás para frente, de frente para trás é igual. Então, isso daqui fechou o nosso caso base. Ok. Segunda coisa, tenho aqui, né, ó. Então, se eu não entrei nesse return aqui, quer dizer que eu tenho pelo menos 2 elementos na minha lista, correto? Porque se eu tivesse um elemento ou menos, eu teria dado return true. Então, se eu tenho pelo menos 2 elementos, né, quer dizer que eu tenho esse S0 e eu tenho esse S-1, que são, respectivamente, o primeiro e o último elemento da minha lista, né? Nem que seja 2 elementos, né? Então, eu vou ter o primeiro e vou ter o último. Se eu tiver 3 elementos, vai ser o primeiro e o último. Se eu tiver 4 elementos, primeiro e o último. S0 e S-1 é sempre o primeiro e o último. E aí, ele vai pegar e vai comparar S0 com S-1. Então, ó, a gente está aqui. Imagina que eu tenha um caso, então, uma string AA. O S0 vai ser esse cara aqui. E o S-1 vai ser esse cara aqui. -1. Se eu tiver uma string, por exemplo, ABA, esse aqui é o 0. E esse aqui é o -1. Ok. E assim por diante. Toda vez que eu colocar mais uma, então, sei lá, ABBBA, ó, tô sempre olhando para o meu primeiro e para o meu último. Beleza? Né, aba. Então, certo? Então, o que ele vai fazer? Ele vai ver, esse cara aqui é igual a esse cara aqui? Se eles forem diferentes, já matei que não é palíndromo, entendeu? Então, se eu tiver, sei lá, um C aqui, né, não é palíndromo, posso retornar falso. Caso contrário, o que eu preciso é andar com esse daqui para cá. Então, aí agora ele vai passar a ser 1, né? E eu preciso andar com esse daqui para cá, né? E ele vai... Aqui, ó. Né? Como se ele fosse um -2 aqui. Né? Então, basicamente, o que eu tenho que fazer é, se esse cara aqui é igual a esse cara aqui, agora eu preciso comparar o que tem aqui no meio. Isso valeria também para o caso, ó, tem uma string enorme. A, B, B, C, B, B, A. Ele vai olhar primeiro para esse com esse. Esse com esse. Aí ele vai pegar e vai olhar esse com esse. Aí ele vai olhar esse com esse. E aí ele vai pegar e vai olhar para esse cara aqui. Os dois estão olhando para cá. Então, é isso que ele vai fazendo. Vamos ver como que eu faço para jogar fora o primeiro e o último elemento da lista, né? Porque o que ele está fazendo é chamando o palíndromo para a lista, jogando fora
esse último e esse primeiro, que foram os que eu já comparei. Eu faço isso pegando S1 até -1, porque o -1 é exclusivo, vai jogar fora o último. Se eu começar em 1, ele joga fora o primeiro. Então, basicamente, essa função que ela está fazendo é ela vai jogando fora o primeiro e o último, até que a lista ou esteja vazia ou tenha um elemento só. E aí é por isso que não precisa fazer 2 ifs separados, Ana. Porque ele vai, esse menor ou igual aqui, pega os 2 casos. Se for ímpar, ele vai jogando fora até ter esse elemento só, né? Então ele jogou aqui, né? Fez sentido? Você tinha perguntado. Então ele jogou fora esse cara aqui, jogou fora esse cara aqui, jogou fora esse cara aqui. Fez, beleza. E aí, se fosse par, o que ia acontecer é que aí ele ia ficar, por exemplo, A, B, B, A. E aí ele ia jogar fora esse com esse, e depois ia jogar fora esses dois, e aí ia ficar vazio. Ok. Vamos ver aqui. A gente até tinha... Temos. Vou dar uma olhada nas sugestões de vocês, só para ver como é que tá a situação aqui. O... Do maxilista. Tá. Dos maxilistas vai mais ou menos naquele plano lá. Uhum. E esse daqui do index. Também. Quem mandou tá uns planos parecidos com o que tá falando aqui. Esse aqui também, palíndromo. Do zero. Tem uma pessoa interessante. Uma pessoa fez o caso base, por exemplo, menor ou igual a 3, né? E aí e deixou no caso base a comparação do primeiro com o último. Tá. Né? Porque a ideia, assim, né? No fundo, por exemplo, se eu quiser fazer um caso base mais ousado, quero fazer um caso base que tenha 3. Garantam que esse negócio vai funcionar quando tiver 2, 1 e 0. Né? O 2 e 1 tá parecendo que vai ficar tudo bem, mas cheque se funcionaria se você mandasse uma string vazia para esse cara. Então, o que eu posso dar de dica é isso. Sempre façam o caso base mais simples possível que vocês conseguirem pensar. Porque aí não tem erro, sabe? Porque sempre que... É igual a indução, sabe? Se você pega e tenta fazer o caso base no 3, você tem que garantir que o negócio funciona para o 0, para o 1 e para o 2, para não ficar furada a sua prova. Ô, Flávia. Oi. Porque aí o enunciado não especificou, mas eu achei que palíndromos só poderia ser pensado para strings com o len maior que 2 ou mais, sabe? Não, isso é certeza. Senão nem faz sentido uma pensar letra em palíndromo. uma letra só é palíndromo. Uma letra só é palíndromo. Certeza. A string vazia ainda é um caso que dá para discutir, mas uma letra só, com certeza, se você lê da esquerda à direita, tipo, A é uma palavra. Se você lê da esquerda para direita para esquerda, palíndromo. Certeza. Pelo menos, com certeza, tem que pegar. String vazia ainda dá para discutir, mas o 1 tem que pegar sim. Porque existem palavras de uma letra. Inverter string. Então, novamente, né? Ele. Tudo assim são exemplinhos e a gente volta. É sempre bater na mesma coisa, né? A gente tem que fazer a base, tem que fazer o passo. E aí a gente vê, quero inverter uma string. Se a gente fosse fazer, né, isso, na verdade a gente faria aquele negócio que inverte, né? O Python tem um negócio que com comando só você inverte, colocando aquele -1 lá. Mas vamos pensar aqui, né? Que a gente tem aquele negócio que caminha, né? Você podia colocar 2 pontos, e aí ele ia do começo até o fim da lista, andando de -1. Aí ele invertia no negócio só. Mas vamos pensar aqui que a gente queria inverter uma string S, né? Iterativamente. O que a gente faria, né? A gente iria pegar passando essa lista, né? E iria querer colocar, o último vai ser meu primeiro. Aí o penúltimo vai ser meu segundo, o antepenúltimo vai ser meu terceiro. Então a gente simplesmente vai pegando, passando e invertendo, né? Essa ideia aqui, né? Vamos ver aqui qual que é o plano das coisas aqui. No fundo, né?
É sempre aquela mesma história. Ah, se eu tiver uma letra só ou menos, né? Então, se eu tenho uma string vazia, eu tenho uma letra só, já está invertido. O meu inverso é a minha própria string. Então, acabou o meu problema. Casos bases simplesinhos, funciona. Se eu tiver mais do que uma, né? O que ele pensa aqui, né? Então, por exemplo, eu tinha lá a minha bola. Se eu souber inverter, deixa eu ver o que ele pega. Tá, se eu souber inverter esse pedaço aqui, eu posso simplesmente pegar o A, colocar na primeira posição e colocar o inverso de bola. Então, aqui, ó. Então, o que ele está dizendo para mim? Suponha que eu sei inverter isso daqui. Isso daqui vai me dar... Eu pego esse inverso, pego esse A, coloco aqui no começo, inverti a palavra toda. Então, vejam que é sempre a mesma coisa. Eu tenho N letras, suponho que eu sei inverter uma coisa de N menos 1 letras. Como que eu chego numa coisa de N letras para uma coisa de N menos 1 letras? Remova uma das letras. Então, quais que são boas letras para serem removidas? Ou a primeira ou a última, né? Que é o mais fácil de tudo. Então, vejam que, assim, ideias para fazer aqui, né? Então, ó, tenho N letras, quero um caso de N menos 1 letras. Pegue as N menos 1 primeiras letras. Inverta. E aí, você sabe que se você pegar e colocar a última como primeira, ele vai inverter tudo. Outra coisa que você poderia fazer, pegue as 3 últimas letras, inverta, coloque a primeira letra no final. Então, a batida, tipo, o importante aqui é sempre essa ideia, assim, eu tenho um caso, tenho que diminuir ele para cair no caso que a minha hipótese funciona. Minha hipótese, o que é a minha hipótese nesse caso? É a chamada recursiva. Então, vou ter uma coisa de um tamanho, reduzo essa coisa, chamo de novo a mesma função, e aí isso vai me retornar a coisa certa. Mesmo que você estivesse meio na dúvida, tipo, será que isso vai funcionar mesmo? Faz um teste. Faz um teste das coisas desse tipo e depois executa na mão ali para você ver como que foi chamando e ficando. Se você amarrar o seu caso base certinho, a coisa funciona. Porque basicamente o que você está falando é aqui, ó. Cada vez que eu chamar isso, eu vou diminuir a minha lista, vou diminuir a minha lista, vou diminuir a minha lista. Eventualmente, a sua lista vai ter len menor ou igual a 1 e vai cair no caso base. Entendeu? E aí você volta e simplesmente faz a operação final que é o que você precisa. Tenho invertido tudo, pego o meu último e jogo no começo. E aqui ele mostra, por exemplo, né, ele gosta de inventar moda, né? Esse caso aqui, ele pega e já na mesma passada coloca o último no primeiro, o primeiro no último e chama só pro que está entre esses dois. Ele faz essa inventação de moda, se alguém quiser olhar aqui. Mas no fundo é sempre a mesma coisa. É essa ideia assim de eu vou ter um caso, né? E eu sei resolver para o meu subcaso. Então, faz a chamada da função para o meu subcaso. Número binário vezes número decimal. Também, mesmo plano, né? Parecido mais ou menos, puxa aquela ideia que a gente tinha lá de somar todos os dígitos de um número, né? Então, no fundo, o que eu preciso saber, né? A cada um dos dígitos eu só tenho 2 opções, 0 ou 1. E aí, para converter, né, esses números de binário para decimal, ó, a continha, o macete é tipo esse número aqui vezes 2 elevado a 0, esse número aqui vezes 2 elevado a 1, esse número aqui vezes 2 elevado a 2, esse número vezes 2 elevado a 3, e assim por diante. Assim que funciona. É assim que você chega daqui até aqui. E aí, né, pensando também, se a gente pensa, novamente, eu tenho aquele número lá, né, o que eu faço com esse negócio? O mais importante, isso aqui, eu não vou cansar de repetir essa coisa. O mais importante de tudo é pensar o que eu faço? Que caso é simples aqui e eu sei resolver? O que eu consigo de cara, assim,
sei, se eu olhar para esse negócio aqui, que queria me dar a resposta mais simples possível. Se eu tiver um dígito só, eu sei exatamente o valor dele, né? Porque 0 é 0 e 1 é 1, tanto em binário quanto em decimal. Então, ó, exatamente o que ele coloca no meu caso base é isso daqui, ó. Ah, Lê em binário, tá? Ele coloca menos, né? Ele coloca até assim, né? O caso, assim, se eu não tiver nada, né? É 0. Ele, né, não tá colocando nem um número só. Eu ainda colocaria o 1 como o caso de Lê igual a 1 como o meu caso base. Eu tinha feito 2 casos. Então, raramente precisa 2 casos, viu? O negócio, geralmente, o caso base é tão simples que... Porque nesse caso aqui, por exemplo, se o len fosse 1, você poderia retornar o int do próprio número, né? O int do próprio que tem aqui, né? Pode fazer assim um esquema if len de bin igual a 1, você dá um return de int de bin de 0, né? Aí se for 0, ele retorna 0, se for 1, ele retorna 1. Mas ok, ele está fazendo ainda um negócio mais simples ainda, né? Então, ó, se esse número não tiver nenhum dígito, o valor dele vai ser 0. Esse é o caso base. Ele ficou com medo de botar 1. Ele está falando assim, então vamos fazer o caso base mais bobo do universo. Se não tiver número, o número é 0. E aí, né, aqui o que ele faz é pegar e separar o dígito, né? Um pouco isso ajuda aqui com o passo, né? Ele pega o último e converte esse último aqui para int. E aí ele converte esse negócio aqui, ele converte esse resto aqui. Oi, Thiago. Nesse último código, esse bin 0, 2 pontos, menos 1, o 0, tipo, ele só cortou o último dígito, né? O 0 ainda ele tá contando. Uhum. Tá, Eu não sei, porque aqui ele colocou 0, nos outros ele não colocou, né? Então, é só que essa parte de sublista, a parte de string confunde um pouco. Pois é, né? Isso daí o que ajuda realmente a pegar e rodar o código e mandar imprimir cada uma das coisas, né? Então, se a gente tem aqui... Então, ó, vamos fazer aqui um... Gente, vamos ver se isso aqui vai... E aí aqui eu chamo converte esse negócio aqui. Vamos chamar desse maior aqui, é para dar 2020. Então, a gente tinha aqui, ó, 3, 6 uns, 2 zeros e 1, 0, 0. Então, aí, aqui, ó, esse negócio aqui jogou fora um dígito. Na próxima chamada, vai jogar fora mais um dígito. Na próxima, joga fora mais um. E cada chamada, ele vai jogando fora apenas um. Esse negócio é equivalente. Não sei porque que ele pôs o 0 só aqui. Tá. Ok, ok. Então, vejam que ele vai chamar esse negócio, né, até... Aqui tem uma linha vazia, né? Ele chamou até esse negócio ser uma string vazia. Aí, né, lembrem aquela coisa que eu falei, que tem o 2 elevado, né? Então, por isso que tem esse 2 vezes aqui, né? Porque aí ele vai pegar e vai somar, vai fazer... Aqui ele vai retornar 0. Aí ele vai fazer 2 vezes 0 mais esse cara aqui. Então ele vai pegar e vai... Peraí. Não. Calma. Chamou. Aí ele pegou, voltou. Quando é 0. Aí aqui ele pegou e somou esse último aqui com 0. Aí ele jogou para esse cara aqui 1. Aí somou esse último aqui com 2 vezes 1. Então, aí isso aqui dá 3. Isso aqui, de fato, é 3. Aí ele veio para esse daqui,
somou 2 vezes esse 3, que dá 6, mais 1, 7. De fato, esse número aqui é 7. Aí ele voltou para esse daqui, fez 2 vezes 7, 14, mais esse 1 aqui, 15. De fato, isso aqui é 15 em binário. É fácil saber que isso daqui é 15, porque é tudo 1, e o 16 é quando tem 1 e tudo 0. Computação você vê bastante coisa de binário, então eu lembro boa parte dos números binários. Então, esses daqui, pelo menos, com até 4 dígitos, você vê bastante. Então, o ponto aqui é que ele está pegando esses números aqui, e aí a cada vez que ele passa, ele vai multiplicar tudo que ele tem aqui por 2, e aí 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vai dar aquele 2 elevado à posição do dígito, que é o que precisa fazer para fazer a conversão. Estou passando por tudo isso daqui meio rápido, porque realmente esses exemplos aqui não são... São exemplos assim, de coisa realmente didático. O importante desse negócio aqui é realmente mais praticar. Você olhar para a cara desse problema e pensar como é que eu faço para quebrar isso daqui, o que eu passo, o que é a base. Então, esse daqui é o último, legal. Sobrou uma meia horinha aqui para a gente falar de Torre de Hanói, porque o Torre de Hanói eu considero, pelo menos assim, é mais interessantezinho. É um problema que você, pelo menos, está tentando, você está fazendo algumas coisinhas ali. Se alguém tiver alguma dúvida específica de algum desses, ou sei lá, depois da aula pegou e deu uma lida e ficou, depois me procura, ou depois agora da aula a gente conversa. Mas vamos falar do Torre de Hanói, que eu acho que é bacana, vai ser. O que é a Torre de Hanói, né? Para quem não conhece a Torre de Hanói. Essa aqui é a Torre de Hanói. Ela tem esses 3 pauzinhos aqui, e ela tem vários discos, e ela tem algumas regrinhas, né? É uma brincadeira, e vamos ver como que a regrinha funciona. Então, ele tem aqui a definição deles. Temos N discos de diâmetros diferentes colocados num pino A. Então, ó, N discos, nesse caso N igual a 4, e eles estão nesse pino A. O problema da Torre de Hanói consiste em transferir os N discos do pino A inicial para o pino C final, usando um pino B como auxiliar. Então, a gente quer passar todos esses discos daqui para cá, usando esse pino do meio como um pino inicial, com pino auxiliar. Entretanto, temos algumas regrinhas. Apenas o disco do topo de um pino pode ser movido. Então, ó, se eu quiser mexer nisso daqui, o único que eu posso mexer é esse daqui. Eu não posso tirar tudo, pegar esse maior aqui e jogar para cá. Não. Eu só posso mexer um por vez, e esse um é o que está no topo. Se eu tivesse discos aqui, alguns no pino A e outros no pino B, eu poderia mover o do topo ou do pino A ou do pino B. Só posso mover o que está no topo. Nunca um disco de diâmetro maior pode ficar sobre um disco de diâmetro menor. Isso aqui é outra coisa. Então, ó, eu não posso pegar, por exemplo, colocar todos aqui do A para o B nessa ordem que tá. Então, coloco o pequeno, depois põe o maior em cima, depois põe o maior em cima, depois põe o maior em cima, e aí põe para cá. Então, o Lab 13 também é mais ou menos nessa cara. É interessante. Então, ó, já falaram aqui que isso daqui lembra mais ou menos o Lab 13, então vamos investir um tempo em pegar isso daqui. Eu não sei qual é a proposta do Lab 13, mas vamos passar bem, vamos passar com calma, vamos garantir que todo mundo saiu daqui sacando como que funciona essa estratégia. E aí aqui tem um pouquinho de trivia, né? Esse problema foi descrito pela primeira vez no Ocidente, em 1883, por esse Edouard Lucas, um matemático francês. E aí eu achei legal que ele falou assim que existe essa lenda hindu que Brahma falou para alguns monges do templo Kishivishwanath, para eles moverem, né, uma torre de Hanói que tem 64 discos de puro ouro, né? E aí eles têm que fazer isso daí. E aí, segundo a lenda, né, quando todos esses discos forem movidos, o mundo acaba. Então, vejam que a Torre de Hanói tem toda uma história antiga, mística. Tanana. Então, vamos agora ver como é que faz para resolver, né? Então, imagine que você é um monge e Brahma foi lá e te mandou mexer os discos e você tem que fazer. Então, como que a gente pode fazer isso, né? Vamos começar com a nossa amiga indução e vamos ter um teorema que é possível resolver o problema de Torre de Hanói com N discos. As hipóteses aqui são sempre hipóteses muito, assim, animadoras, né? Tipo, consigo fazer o que eu quero. Essa é a hipótese. Então, várias hipóteses da computação tem várias coisas que é isso. Tipo, a hipótese é, eu vou conseguir fazer o que eu quero. E aí você vai e mostra como que você faz o que você quer. Então, vamos ver aqui a base da indução, né? Então,
a gente tem, de novo, base da indução tem que ser um negócio simples, um negócio fácil. Então, aqui ele está falando, por exemplo, se eu tiver um único disco, né, n igual a 1, eu simplesmente pego, tiro ele do pino A, coloco ele no pino C, Brahma fica feliz. Então, ó, se eu tivesse só esse cara aqui, um único disco, tiro ele do A, coloco ele no C, movi todos os discos do A para o C, porque esse era o único disco que eu tinha. Ok. Hipótese de indução. Sei resolver o problema com n-1 discos. Passo da indução. Aí agora ele vai mostrar como que é a sacadinha, né? Eu acho que ele fez até uma animação alizinha depois para mostrar. Então, ó, vamos ver. Assumindo que, né, eu sei mover os n-1 primeiros discos, eu vou pegar, mover esses n-1 primeiros discos para o pino B, usando o C como auxiliar, né? Porque eu quero que eles vão todos do A para o C no final. Então, eu vou dar um jeito, né? Ó, então, eu vou dar um jeito de fazer isso aqui. Pela minha hipótese de indução, eu sei fazer isso. Aí, depois que a gente mover esses n-1 discos, a gente pega o disco maior que sobrou no A, né? E move ele para o C. Então, ó, vejam aqui. Ó, sei fazer isso. Próxima coisa que eu tenho que fazer é mover o grande do A para o C. Certo? E aí, pela hipótese de indução, né? Eu sei mover esses n-1 discos que agora estão no pino B para o pino C, usando o A como auxiliar. Então, ó, basicamente, eu precisei de 2 passinhos aqui, né? Eu sei mover os n-1 para o B, movo o disco maior para o C, por hipótese de indução, sei mover esses n-1 para o C. Pum, resolvi minha torre de Hanoi. Então, vejam assim que as coisas é bem assim, né? É na crença de que a hipótese de indução está correta. Você vai assumir que a sua hipótese está correta. A recursão é exatamente isso. Você assume que você sabe resolver o problema menor. Se a sua base está certa e o seu passo está certo, vai resolver. Vai resolver. É assim que funciona. Então vamos ver, né? Assim, legal. E agora como que a gente pega e faz essa indução ser a nossa recursão, né? Então, ó, é a mesma coisa. Se eu tenho n igual a 1, vou mover o meu disco do A para C. Caso contrário, faço a chamada recursiva, né? Para os n-1 discos e vou mover eles do A para o B, usando o C como auxiliar. Tem como resolver para 102 discos usando apenas 3 pinos? Não, eles têm. Você consegue resolver para N discos. O problema é a quantidade de passos que demora para resolver. Vai ter um comentáriozinho ali, por que o mundo acaba se você fizer para 64 discos. Então, ó, então a gente está aqui, né? A gente está. O que estava falando? Se eu tiver um disco só, eu pego ele do A para o C, fechou. Se eu tiver mais do que um disco, recursivamente, né? Vou fazer a minha magiquinha. E aí eu pego aqui esses n-2, vou mover para o B, vou mover o último disco do A para o C, e aí, recursivamente, vou mover do B para o C, usando o A como auxiliar. E aí, aqui está a nossa funçãozinha. Veja aqui que a nossa funçãozinha é um negócio excelente, né? Porque ela escreve exatamente o que a gente falou. Exatamente o que a gente falou. Então, ó, vamos ver como que é esse cara aqui. Ó, tem isso daqui. E vamos ter aqui no nosso Paint. E, ó, vejam aqui o que ele está mandando a gente fazer. Vamos fazer. Então, ó, se n é igual a 1, então esse cara aqui, se n é igual a 1, mova o único disco de A para C. Então, aí ele vai falar, ó, mova, né? O mova vai ser da print dessa string aqui. Então, ó, mova um disco do A para C. Então, nessa execução, inicial vai estar com A e o final vai estar com C. E aí ele vai imprimir na tela. Mova o disco 1, né? O N vai estar com 1, do pino A para o pino C. E isso daqui vai ser o que vai acontecer quando cair no nosso caso base. Se não, né? Aí ele está falando aqui. Desloque de forma recursiva os n-1 primeiros discos de A para B usando o C como auxiliar. Então, ele vai pegar e vai deslocar de forma recursiva, ou seja, fiz a minha chamada Hanoi, os n-1 discos, e aí ele vai fazer de A para B usando C como auxiliar.
certo? Essa foi a primeira chamada. E aí, ele vai pegar... Deixa eu parar essas linhas aqui, que a minha fonte está muito grande. Né? Então, ó, primeira coisa aqui foi pegar e fazer a chamada de A para B, usando C como auxiliar. Mova o último disco de A para C. Então, ó, mova o disco N, né, que é o final, de A para C. Mova de forma recursiva os N-1 discos de B para C, usando A como auxiliar. Então, ó, mova os N-1 discos de B, então, ó, B para C, discos de B para C, usando, não, A, B para C, usando A como auxiliar. A ordem é inicial, final, auxiliar. Então, inicial, final, auxiliar, certo? Acho que aqui ficou ao contrário, então, né? Eu quero mover aqui de A para B. Então, inicial, final, auxiliar. Então, ó, quero mover os discos de A inicial, para B, final, usando C como auxiliar, C. E aí depois eu quero mover os discos de B, inicial, para C, final, usando A como auxiliar, auxiliar. Então, vamos ver esse negócio executando aqui no... Né? Se eu pegasse e fizer solução para Hanoi 4 ACB, né? Então, o inicial é A, o final é B, o final é C, e o B é o auxiliar. E aí ele vai pegar e vai dar esse monte de ordem aqui. Ele tem uma animaçãozinha para mostrar o que cada um desses aqui é. Então, ó, estamos lá, configuração inicial, beleza. Primeira coisa que eu tenho que fazer, mover o disco 1 do pino A para o pino B. Então, pronto, peguei. Próxima coisa que ele vai falar, move o disco 2 do pino A para o pino C. Vejam que isso daqui, né, aquelas coisas assim, tem um só. Então, vamos lá, movi, pá. Mova o disco 1 do pino B para o pino C. Ok, estamos respeitando todas as regras que ele está mandando fazer até agora, né? Eu estou usando o pino livre como auxiliar, não estou colocando discos maiores em cima de discos menores, estou apenas movendo o disco que está no topo. Movo o disco 3 do A para o B, ok, ok. Movo o disco 1, ó, aí já aconteceu uma coisa diferentinha, né? Porque ele pegou aqui e moveu o 1 do C para o A. E aí ficou esse grandão pequenininho e os outros dois estão aqui. Legal. E aí você espera, né? Você consegue meio que já ver um padrão do que está acontecendo, né? Que agora eu preciso liberar algum disco para usar de auxiliar. Então eu vou pegar aqui, pá, colocar aqui o 2 em cima do 3, pá, coloquei o 1 em cima do 1, 2, 3. E vejam que aí eu caí exatamente naquele meu caso que eu tinha lá na hipótese, né? Eu sei mexer os N-1 para o B, e aí agora eu tenho que pegar e colocar o disco final do A para o C, e agora vou executar também a minha hipótese de novo, que é pegar e mover esses N-1 para o C, usando o A auxiliar. Então, vem aqui, coloco 1 para cá, 2 para lá, 1 para cá, 3 para lá, 1, 2, 3. Para quem brincou de Torre de Hanoi, né, já é bem assim, quando você entende essa sacada, que esse é o jeitinho que você faz. Então, ó, voltando aqui, ó, a sacada é sempre um negócio assim, ó, eu tenho esses daqui, eu vou colocar esse pequeno aqui em cima do grande, porque eu sempre estou tentando liberar um pino. E aí eu pego, libero esse pino aqui, coloco 3, coloco 2, coloco 1. E aqui tem o comentário que eu tinha falado de qual que é o número de passos, né? O que acontece. Então, ele está falando aqui, seja T de N o número de movimentos necessários para mover uma pilha de N discos. Aí ele fala que ele claramente, os professores de sistema falam, é trivial perceber que. Então, claramente nós temos que se T de 1 é igual a 1. Então, voltando aqui no nosso algoritmo, né? Se o T é 1, a única coisa que eu preciso... Se o N é 1, perdão, se o N é 1, a única coisa que eu tenho que fazer é pegar um movimento. Demonstração fica a cargo do leitor. Não, vamos mostrar aqui por que é, vamos coisar. E ele tá falando, ó, aqui é o outro que precisa pensar um pouquinho, ó. Se T de N é igual a 2 vezes T de N menos 1 mais 1. Por quê, né? Eu tô aqui
nesse cara, e aí eu vou fazer essa chamada uma vez aqui, e aí ele vai fazer n-1 passos, vou fazer essa chamada aqui, n-1 passos, e vou fazer essa chamada aqui, que é um passo só, né? Então, por isso que ele fica 2 vezes n-1 mais 1. Porque eu vou precisar, né, pegar toda essa galerinha, fazer o processo, né? Então, eu resolvo para o n-1 para colocar do pino A no pino B n-1. Aí eu tenho que fazer um movimento para colocar o meu disco final no pino C. E depois eu preciso fazer de novo n-1 movimentos para colocar esses meu n-1 do B para o C. É por isso que fica com aquela cara lá de 2 vezes n-1 mais 1. E aí ele vai falando, né? Então se n é igual a 2, esse negócio vai estar com 3. Se n é igual a 3, vai dar 7. Se n é igual a 4, vai dar 15. Se n é igual a 5, é 31. E aí você vê aqui que esse negócio é exponencial, né? E aí a formulinha que diz aqui então é t de n é igual a 2 elevado a n menos 1. Tem como explicar a parte do else de novo? Sim, tá. Vou explicar a parte do else de novo. E aí tem aquela coisa dos 64 discos necessários, são necessários esse número aqui que eu não vou nem tentar falar, movimentos, ou aproximadamente 585 bilhões de anos se cada movimento puder ser feito em um segundo. Então é por isso que acaba o mundo se a pessoa resolver, né? Felizmente não demora um segundo pro... Dá pra diminuir um pouquinho esse número aí, porque o computador não demora um segundo para dar um print, mas mesmo assim dá para ver que esse negócio exponencial explode bem rápido e à medida... Na verdade, né, o Python, se você tentar fazer para fazer muita chamada recursiva, ele já chia com você. Então ele vai reclamar. Se esse negócio chegar no 1000 ali, 1000 chamadas recursivas, ele já vai falar para você, para com isso. Então... Vamos falar um pouquinho melhor, então, ali do... ele tem um limite para proteger de estouro da pilha. Lembra que a gente estava fazendo aquele Fibonacci lá, um negócio assim, e ele chamava para 1000, ele encrencava e dava um erro e falava, né? Então, vamos olhar um pouquinho mais para a cara desse algoritmo aqui e vamos ver o que ele está fazendo, né? Vamos ver cada uma das chamadas dele. Então, ó, porque a mágica do negócio falar é esse else aqui, né? Que pediram para explicar de novo. Então vamos passar esses 10 minutinhos finais aqui falando desse else, porque esse problema aqui tem uma carinha diferente do que o que a gente estava vendo até agora, né? Esse daí, ele faz 2 chamadas para os subproblemas, e a gente vai ver isso daí nos de ordenação. Os de ordenação também vão ter bastante essa carinha de, tipo, eu tenho partes do meu subproblema, vou ter que fazer a chamada recursiva mais de uma vez. Então isso daí é bacana entender. Qual que é o negócio aqui? Eu tenho, né? Até aqui o negócio geralmente vai tudo bem, né? Porque eu tô ali no meu caso simples. E eu sei que se eu tiver um único pino, eu vou ser feliz e vou simplesmente pegar e vou fazer o 1. Vou pegar esse 1 aqui, só vai ter ele, né? Então eu posso... Eu tenho aqui os meus pininhos. Vai ficar lindo esse desenho, gente. Vai ficar a coisa mais maravilhosa que eu já fiz em toda a minha vida. Minha Mona Lisa de Hanoi. Então, pelo menos usar os pininhos iguais, né, Flávia? Então, ó, tenho aqui o meu A, o meu B e o meu C dos lindos maravilhosos. E aí eu tenho o meu exemplo de um único, né? Se eu tiver um único cara aqui pequenininho, eu vou saber que eu posso pegar ele, tirar ele do A, colocar ele no C, e isso vai ter tudo o que eu queria, né? Porque tudo que eu pedi para ele simplesmente era, eu quero tirar alguém do A, quero tirar todos os discos do A e colocar eles no C, seguindo as regras. Então, o que eu pedi para ele, não ficou gordo o suficiente, tá? Então, o que eu pedi para ele era fazer simplesmente isso. Eu tirei o meu único disco do A, coloquei o meu único disco no C e todo mundo ficou feliz porque eu segui as regras. E aí, Brahma falou para mim, isso mesmo, Flávia. Agora você precisa fazer isso para mais 63 discos. E aí eu falei, não, aí não dá, porque eu tenho que ensinar mais coisas de algoritmos recursivos para os meus aluninhos. Eu não posso ficar aqui brincando de discos para sempre. Então, pelo visto tem aqui, ó, tem alguma coisinha aqui, será que dá para mais bonitinho? Me mandaram um link aqui. Mas é um vídeo, eu queria poder, alguma coisa que eu pudesse... não, peraí, cadê?
Eu queria alguma coisa que eu pudesse brincar com os disquinhos e mostrar para vocês. Mas vamos ver aqui o que acontece, então, né? Porque caso base, tudo tá bem enquanto eu tô no caso base, né? O que começa a pegar é... Oh, meu Deus do céu! Tem uma música super... Tan, tan, tananana. Tá. 4 peças. Será que isso vai ser interessante? Vamos ver. Ah, tá bonitinho. Só deixa eu tirar essa música então, porque senão eu vou ficar louca tentando falar. Mas a música é super animada, tipo... Tan, tan, tananana. Tá. Ó. Então, se eu tivesse só esse cara aqui, matei ele fazendo isso daqui. Vamos ver aqui o que eu faço, né? Para esses outros casos. Então, o que o meu torre de Hanoi vai querer que eu faça aqui? Eu vou assumir, né, que eu sei resolver para n-1, né? Ah, isso aqui que a gente está fazendo, né? É meio, ó. Ele sabe que eu sei resolver para n-1. Então, ele fala, ó, resolve para mim para n-1. E aí, o que vai acontecer, né? Ele vai vir aqui e vai passar inicial A. Ó, então, inicial é o inicial. E aí, o auxiliar, que é B, ele vai falar que é o final. E o final, que é o C, ele vai falar que é o auxiliar. Então, ele vai fazer uma chamada dizendo: tente pegar esses meus n-1 discos e passar ele para B usando C como auxiliar. Certo? Então, ó, ele não... Na chamada recursiva, veja que ele não fez nada, né? Ó, ele tá exatamente aqui. E o que ele quer fazer é pegar esse 1, 2 e 3 e passar para cá. Então, deixa eu apagar esse cara aqui. Será que esse desenho vai me deixar fazer o que eu quero? Não sei se ele vai me deixar fazer o que eu quero, o brinquedinho, porque eu quero mexer só um pedaço, mas vamos ver. Ele pegou e fez essa chamada aqui. Então, ó, Vamos... Acho que talvez olhar no slide ali vai ajudar. Então, ele está falando, mova o disco 2 do pino A para o pino C. Como que ele chegou, né? Vamos ver como que ele chegou nesse aqui. Mova o disco 1 do pino A para o pino B. Como que ele chega nisso? Ele vai fazer essa chamada. Hanoi N-1 A C B. Tá. Aí ele vai vir aqui. Então, o N-1, né? Então, já vamos até colocar aqui 3. Porque o meu N era 4, é o que eu estava testando lá. Então, ele vai fazer uma chamada de Hanoi 3 ACB. Aí, né, ele vai vir aqui e vai perguntar. N igual a 1? Não. Então, ele vai cair aqui e vai fazer a próxima chamada. Então, ele vai vir aqui e vai fazer a chamada de Hanoi de N-1, 2. Inicial continua sendo o mesmo. Então, inicial vai continuar sendo A. E agora eu vou inverter final e auxiliar. Então, agora vai ser B, C. Fiz a chamada N igual a 1? Não. Então, vou cair aqui no else. Hanoi de N-1, 1. E inicial, continuou o mesmo. Inverti auxiliar com final. Vejam que é isso que essa linha C está fazendo. E aí, na próxima chamada, ele vai ver N igual a 1? Sim! Nossa, quanta alegria e felicidade no coração. Então, o que vai acontecer? Ele vai falar, ó, mova disco 1, certo? Mova disco 1 do pino inicial, do pino A, para o pino final, pino C. Não? É isso, é isso, é isso? Ai, Seria o B, não? No final, nesse caso. Ô, Flávia, eu acho que você tá sem som.
Eu bati o braço, obrigada. Eu bati o braço, não sei quem não vê. Haha, boa. Agora vocês estão me ouvindo, né? Pelo amor de Deus. Yes. Não, eu bati nesse negócio, foi muita emoção. Torre de Hanoi foi muita emoção. Então tá bom. Então a gente tá aqui. Trocamos o auxiliar com o final. Fizemos chamada Hanoi 2 A C D. Agora esse negócio vai ficar legal. Hanoi 1 A B C. Haha. Então agora sim, ó, tá vendo? Então o que eu fui fazendo foi trocar o C com o B. Cada vez que eu chamo, eu troco o auxiliar com o final. Então aí, a hora que eu fiz a chamada de Hanoi de 1, o inicial vai ser o A e o final vai ser o B. E aí ele vai dar aquele print bonitão lá, mova o disco 1 do pino A para o pino B, que é exatamente o que a gente tinha aqui, né? Mova o disco 1 do pino A para o pino B. Agora esse negócio vai começar a desenrolar, né? Beleza. Porque ele entrou aqui, fez esse print, não vai entrar no else, vai voltar. Então, ele vai voltar para esse ponto aqui, né? E aí, o que ele vai fazer é executar esse próximo print. Então, ó, agora eu tô no meu ponto da execução, eu tô nesse cara aqui, né? Tô nessa janelinha aqui do 2, e ele vai imprimir para mim N de inicial e final. Então, ele vai falar move do 2 do A para o C. Ó, move do 2 do A para o C. Show! E agora ele vai pegar e vai fazer as chamadas que estão aqui depois. Então, vai começar a enrolar de novo aqui. Então, aí ele vai pegar e vai chamar Hanoi de 1, né? Ó, porque eu tô aqui nesse cara que é o 2. Então, ele vai chamar Hanoi de 1 de auxiliar. Então, ó, auxiliar é D. O auxiliar vai ser o meu inicial. Final é C. Inicial é A. Então, agora, ó, ele fez essa chamada, que é essa linha 8 aqui. E aí, ele vai pegar e vai chamar isso daqui. Quando ele cair na chamada, ele vai entrar no if e vai escrever mova o disco 1 do pino B para o pino C. Mova o disco 1 do pino B para o disco C. Pro pino C. Agora a coisa está indo legal. Aí, né, não vai entrar nesse else, vai voltar e fechou a execução desse cara aqui também. Então, ó, esse cara aqui fez todas as chamadinhas, vai terminar essa chamada e vai vir aqui para este momento. Então, ele vai voltar aqui, o ponto que ele volta é essa linha 6, então ele vai dar esse print aqui. Ele tem que escrever, mova o disco 3 do inicial A para o final. B, mova o disco 3 do pino A para o pino B. Então, quem já tiver sacado a ideia, né, eu vou executar mais umas iteraçõezinhas aqui, mas no geral, a ideia que pegou é isso, eu só vou executar até o final. Então, quem quiser já ir almoçar, fiquem à vontade. Vejo vocês na aula amanhã, então, de laboratório, 3 da tarde, eu vou tentar entrar, eu tenho umas reuniões até às 3, mas assim que terminar eu entro lá. Então, ou até quinta-feira, vejo vocês. Mas vamos lá, então, continuar só a execução aqui para quem quiser ver essa execução até o final e ficar gravadinho aqui. Então, a gente vai estar aqui no Hanoi de 3, ele acabou de executar a linha 7, e ele vai pegar e vai fazer essa chamada da linha 8. A chamada da linha 8 dele vai ser esse Hanoi de 2, auxiliar é C, final é B, inicial é A. E aí, ele vai entrar nesse cara aqui, o n igual a 1 não vai ser. Vejam que isso aqui vai começar a explodir, né? Eu não vou até o final, porque agora esse tá no 2, né? O 2 ele vai fazer mais essa chamada da linha 6, o print da linha 7 e a chamada da linha 8. Entendeu? É porque é aquele negócio que tem aquela árvore, né? Sempre que tem esses negócios que fica meio exponencial, a gente tem aqui, né, a chamada do 4, né? E aí o 4 vai fazer, ele faz 3 coisas, né? Ele faz essa chamada da esquerda com o 3. Ele faz
um próprio print, e aí ele faz essa chamada da direita com o 3 de novo. Então, esse negócio, né, ele vai andar para cá, aí ele vai voltar para cá, executa o print, anda para cá. Então, não entendeu como que ele imprimiu a segunda linha. Qual a segunda linha? Essa aqui? Exato. Ainda tô um pouco perdido no código. Desculpa aí, tá voltando tanto. Não, tranquilo. Ó, vamos ver aqui como que é o que ele vai fazer, né? Ó, então, Hanoid 4 executou a linha aqui, caiu no S, fez a chamada. Hanoid 3 entrou aqui, vai cair no else Hanoid 2. Então, ó, então ele tá andando aqui ainda para a esquerda, né? Chamou Hanoid 2. Então vejam aqui que primeiro ele vai andando tudo para a esquerda nessa árvore. Chamou Hanoid 2, ainda não caiu aqui, caiu no else, chamou Hanoid 1. Então, beleza. Agora a gente chamou Hanoid 1. O Hanoid 1 vai fazer o print dele. Então, ó, que ele entrou aqui na linha 4, ele vai executar o print da linha 4. Vamos pintar aqui de laranjinha o print da linha 4. A minha linha 4 é, quando ele executar a linha 4, vou pintar a bolinha de laranjinha. Então, beleza. Aí, esse cara vai pegar e vai voltar, né, para a linha, para que ele executou a linha 6 do 2, né, deu o return. Então, ele vai vir aqui, vai dar o return e vai executar a linha 7. A linha 7 dessa instância aqui, onde Hanoi está com 2 e ACB. Ele vai executar esse cara aqui, que é essa linha aqui, 7. Então, ó, eu tô aqui e os meus parâmetros é N, inicial é A, final é C, auxiliar é B. E então, quando eu pegar e fizer essa chamada, ele vai imprimir que mova o 2 do A para o C, que é isso aqui, movo 2 do A para o C. Então, é porque ele voltou dessa chamada aqui, e quando ele volta dessa chamada aqui da linha 6, o que ele faz é executar a linha 7. Fez mais sentido agora, Thiago? Fez. Muito obrigado, tá, meu? Tava trocando a ordem das coisas. Tá. Então, vejam que o problema é que aí ele pega aqui, né? Aí ele vai pegar e vai fazer esse print aqui do 2. E aí aqui ele pega e faz mais uma nova chamada de 1, né? Ele fez uma outra chamada de 1 aqui. Aí essa chamada de 1 vai lá e vai imprimir, fazer o print da linha 2. Aí a hora que ela fizer o print da linha 2, ela vai pegar e vai voltar novamente para essa chamada de 2. Aí a chamada de 2 acabou, ele pode vir aqui e voltar para a chamada de 3. Ela vai voltar nesse ponto aqui, vai fazer o print do 3, e aí ele vai fazer uma chamada de 2 aqui do lado direito. Então, ele vai pegar e vai fazer uma nova chamada de 2. E por isso que esse negócio explode, porque aí a chamada de 2 vai cair aqui na linha 6 e vai fazer uma nova chamada de 1. Aí essa chamada de 1 vai dar aquele print laranjinha lá, legal, e vai voltar, laranja, e vai voltar aqui para 2. O 2 vai dar o print roxinho dele, o roxinho é aqui a linha 7, então print deu roxinho, e vai fazer aqui a chamada da linha 8, que também é uma chamada de 1. Então ele vem aqui e faz mais uma chamada de 1. Esse cara vai dar o print laranjinha da linha 2, tá? E vai voltar. Então, voltou aqui para o meu 2. Agora, o meu 2 fez tudo que ele tinha que fazer, né? Fez o print do lado esquerdo, fez o print roxinho dele, fez o print do lado direito, então ele vai voltar aqui para esse 3. E aí, esse 3 também, ó, ele fez tudo que ele tinha que fazer dos dois lados, ele vai voltar agora para esse 4. E isso daqui foi apenas um dos lados desse 4. Entendeu? Então, e aí ele vai pegar...
Desculpa. Ah, tá, eu só ia falar, ó, então, ó, ele voltou, esse 3 aqui, né, ele pegou e voltou nesse ponto aqui. Então, agora tá na hora dele fazer o print roxinho do 4. Então, ele vem aqui e faz o print roxinho do 4, e ele vai vir aqui e vai fazer a chamada da direita do 3. Então, e aí vai repetir todo esse processo aqui, ó, todo esse processo de novo, até que ele encerre tudo e volte aqui pro 4 e aí encerrou tudo. Oi, Gabriel. No caso aí, a ideia do exponencial que tá aparecendo ali é o que na primeira só é uma bolinha, ali no 2 roxo já aparece 2, aí 4, é isso? É, assim? exatamente. Por isso que Beleza. fica exponencial. Mas, assim, é um negócio meio difícil de pensar, meu. Então, o macete aqui, né, é assim, é pensar mais na hipótese de indução, mais assim, na coisa, tipo, o que é que se eu soubesse resolver, imagina que assim, você pode fazer um pedido mágico pro gênio da lâmpada, me dá uma resposta de um subcaso, entendeu? É que esse aí, ele tá, tipo, desvendando o negócio, né? Tipo, ele tá meio que fazendo a prova do negócio. Tipo, não é que, ele não tá fazendo a hipótese mágica, ele tá fazendo, esse aí os passos são tudo esses. Então, mas isso que eu tô falando, sabe? No fundo, assim, ó, o que você precisa fazer, sabe? Imagina que magicamente você sabe resolver isso aqui. E daqui Aham. pra cá, entendeu? E você não precisa se preocupar como. Você só precisa se preocupar que você vai saber fazer daqui pra cá. E a recursão cuida disso pra você. Quando você vai desenrolando a recursão, ela vai fazendo a chamada e vai resolvendo. Eu entendo, assim, não, eu entendo o que vocês estão falando de, se eu tivesse que ter pensado no algoritmo da Torre de Hanoi sozinho, não ia fazer sentido. Mas uma vez que agora vocês têm essa ferramenta de pensar como isso funciona nesse caso, né, que, eu quero, né, eu tenho um subcaso que acontece 2 vezes, né, que é esse caso aqui, ele acontece uma vez aqui, e aí ele acontece de novo. Então, agora pelo menos vocês vão pensar que existe esse tipo de coisa no mundo, né? Ó, pode ser que eu precise resolver um subcaso, fazer uma coisa, resolver o subcaso de novo. Talvez o mais difícil aí também seja, não sei, ter aquela ideia de que você tá empilhando muita coisa da recursão. Aí pra lembrar disso, tipo, Então, mas é que tá, você não precisa ficar pensando muito sobre como a recursão vai acontecer. O foco mesmo é esses 3 passos aqui, ó. A recursão vai cuidar disso aqui para você. Não pense em como. Aí você vai fazer isso e a recursão vai cuidar disso aqui para você. Não pense em como. Porque Então- se você fizer o seu caso base certo, a recursão vai resolver para você. Você não precisa ficar pensando, mas como que ele vai fazer isso aqui? no caso o de mover essa piramidezinha aí seria o if n igual a 1, seria o caso mínimo ali, né? Tipo, Isso. tá. No caso, é que tipo, o Lab 13 é bem parecido com esse esquema de você tem que ordenar os passos. Tá. Vamos dar uma então. Alguém tem alguma pergunta desse exemplo de Hanoi? Porque senão eu já fecho aqui a gravação e a gente dá uma olhada daquele código que você tinha feito e do Lab 13. Não lembro se era você ou se era o outro Gabriel. Sempre tem os dois Gabriel. Era o outro É o Gabriel. outro Gabriel. Tá. Só uma pergunta rapidinho, não tinha que usar recursão no Lab 13 obrigatoriamente, não, né? A resposta está sempre nessa planilha aqui. Obrigatoriamente eu acho que não precisa usar. Não é um lab de ordenação e busca, não é para usar recursão. Ah, tá, que eu não usei nada de recursão, não. Aliás, muito pelo contrário. Se bobear, tem algum exemplo que é maior que 1000 e se você usar a recursão, ele vai explodir o seu caso de teste. Acho. Não. Os exemplos são isso eu tudo duvido. bonitinho. Os abertos, né? Não É tem nenhum que é verdade. enorme? Eu sei lá, não tem nenhum que é enorme, nenhum deles? Não. Então Os tá bom. abertos, não. Então, eu imagino que seja aquilo que você tinha falado da última vez. O teste fechado é uma mudança Geralmente ele é igual aberto. É que pra computação eles faziam isso. Eles punham, tipo, uns casos no fechado que não tinha no aberto. Então aí você fazia tudo bonitinho no aberto e de repente dava pau no fechado sem saber por quê. Nossa, mas isso aí é safadeza, cara? Eu entrava em surto, porque, tipo, como é que você tem como saber o que deu errado daí? Então, aí você tem que ficar pensando, aí você tem que perguntar pro PED, falar, tipo, o que aconteceu? Ele vai falar, tô vendo aqui que... E quando é grande, o que acontece, sabe? Umas coisas assim. Mas eu lembro que não era tão pareadinho, não era tão bonitinho assim. Nossa, você tem que. No grande você vai ter que dar o exemplo ali na mão mesmo.
Ah, pelo menos no Python dá pra você gerar. Você gera fácil, né? Você coloca ali uma lista. Você coloca uma lista de um número e multiplica por 1000, ele gera uma lista de 1000 pra você. Sim. Ou fazer um range ali, alguma coisa. Fiz um código, não usou nada de ordenação, tá? Não usaram ordenacional, tá? Entendi. Podemos dar uma olhada aqui, que é a coisa do lab. Bom, beleza, mas então o negócio da Torre de Hanoi, acho que era mais isso daqui. Vamos ver aqui. Muita calma, então. Então deixa eu fechar aqui. Estão falando que usaram sort reverse no lab. Não sei, preciso olhar qual que é. São métodos? São métodos. Vamos ver. Vamos fechar então aqui a nossa gravação da Torre de Hanoi.